Pronto. Olha só, hoje nós vamos falar de ansiedade patológica. Eu tenho certeza que todo mundo aí já sentiu ou sente ansiedade, né? Ansiedade patológica. Por que patológica? Porque nem toda ansiedade é patológica. Então, hoje eu vou estar diferenciando para você um pouquinho isso. Essa aqui é uma aula inaugural, uma aula elucidativa e também de lançamento. Então, eu gostaria que você escutasse, aprendesse, observasse você. Aproveite, à medida que eu for falando, vá observando você, vá lembrando um pouquinho de como você funciona, vai observando um pouquinho, tentando lembrar como são seus pensamentos, porque é uma aula que é ativa entre você com você mesmo. Né? Eu vou estar falando aqui e você vai se visualizando dentro do que eu vou falar. Bom, e o que então eu vou falar? Eu vou falar, te dar a oportunidade de compreender que é possível melhorar a sua saúde mental, seu estado emocional, seu estado de ansiedade. É possível, tá? Eu, há muitos anos atrás, eu tive dificuldade de driblar minha ansiedade. Quem já foi meu paciente, eu já contei para muitas pessoas a minha história, mesmo eu sendo psicóloga. Mais na frente eu vou contar para vocês, vou deixar vocês curiosos. Né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas, eu não vou citar os nomes por ética, né? Mas tem pessoas aqui que já vieram ao meu consultório, que vêm ao meu consultório, que vieram aqui hoje ao meu consultório, que já vieram, que foram meus pacientes, e que melhoraram o nível de ansiedade. Às vezes a gente acha muito impossível. Pessoas chegam aqui ao meu consultório e falam assim, Luciane, eu não sei o que fazer, eu não acredito que eu posso melhorar, eu estou tomando remédio, estou fazendo isso e aquilo e não melhoro. Então eu vejo pessoas que não acreditam que vão melhorar. E é possível, é 100% possível, como eu falei. Eu tive dificuldade de driblar minha ansiedade há mais de 20 anos, mas eu aprendi. E eu vou explicar para vocês por que eu tive essas dificuldades. Bom, então eu tenho aqui pessoas que já tiveram sucesso, eu tenho um caso de um paciente que veio aqui em 4 sessões, em um mês, ela mudou o padrão dela mental, e ela fala para mim, Luciane, como eu melhorei em tão pouco tempo? Por quê? Método e comportamento mental, e que eu vou falar para vocês aqui hoje. Né? Quem aqui gostaria de não ter ansiedade, não ter sintoma de ansiedade patológica? Coloca aqui no chatzinho quem quer melhorar o estado de saúde mental, quem já sentiu ansiedade patológica, né? Quem já sentiu sintomas? O que é ansiedade patológica? Sintomas, dor no peito, taquicardia, boca seca, sintomas gastrointestinais, dores de cabeça, a policiúria, que é a urina várias vezes, o mais comum, aperto aqui no pescoço, aperto no peito, sudorese, que mais? Taquicardia, sensação de morte. Então, nós temos muitos sintomas de ansiedade patológica. Medo de fazer as coisas. Então, muita gente, dormência, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que um sintoma que eu sei que eu estou ansiosa quando eu vou muito ao banheiro. Começa a querer muito ao banheiro. Acabei de ir ao banheiro, tem 20 minutos que eu fui ao banheiro, eu estou querendo ir ao banheiro de novo. Né? Acabei de urinar, porque eu quero urinar de novo. Então, eu, por exemplo, tenho um sintoma de policiúria. Então, assim, todos nós que estamos aqui, vivos nesse planetinha, nós sentimos ansiedade. Só que eu também vou explicar para você um pouquinho mais à frente que a ansiedade, ela pode ser controlada e que você tem um poder de manejo sobre a sua ansiedade. Muitas pessoas chegam e gastam muito remédio, focam muito no medicamento e, às vezes, falam o seguinte, nossa, Luciane, eu estou tomando medicamento, mas não estou sentindo que eu estou melhorando. Meus sintomas continuam. E aí é o que eu sempre falo. Às vezes elas não têm paz, elas não têm qualidade de vida, mas não sabem que o medicamento, ele é uma ponte para você ficar bem.
ele não é a forma principal de você ficar bem. Ele é uma ponte. Você sai do mal-estar, de um estado de ansiedade e vai para um estado de plenitude. Porém, alguém precisa atravessar a ponte, você precisa fazer o movimento de atravessar a ponte. Por isso que só o medicamento, ele não funciona. Você precisa mudar o seu estado mental. Tenho certeza que se você, todos que estão aqui, né, que tiraram esse tempinho para estar aqui, primeira coisa, querem melhorar, querem estar bem. Também tenho certeza que só de você estar aqui, você já está um passo à frente da sua saúde mental. Porque eu falo que saúde mental é conhecimento. Saúde mental é escolha e conhecimento. Se você não tiver escolha, desejo e nem conhecimento, você não consegue saúde mental. Hoje mesmo estava falando aqui com um paciente, saúde mental não cai do nada, igual o Wi-Fi que você liga, puf, põe a senha, ele aparece. Não, saúde mental não é assim. Saúde mental precisa ter ação mental, você precisa estar ativo na sua saúde mental. Bom, como que eu vou mudar isso aqui? Esqueci. Eu vou mudar, gente, o slide aqui. Como que faz aqui, assessora? Volta lá Vamos mudar. Volta no de cá. Tô aprendendo, gente. Volta aqui? Nesse? Não, onde que você... Você clicou no onde você abre ele. De cá. Não, você volta. Aqui, ó. Onde você abre ele. Ah, tá. Perdão. Pessoal, vocês vão me perdoar a primeira vez que eu compartilho e eu estou aprendendo. Olha que bacana. Tudo a gente aprende, né? Não consigo, hein, assessora? Aqui. Me ajuda aqui, porque tá feio. Minha assessora vai me ajudar. Me ajuda aqui. Como que eu passo esse slide? Ah, tá. É assim, bem óbvio? Então tá bom. Ah lá, você vai apertando aí, agora só que você não vai acompanhar pela câmera, não. Porque você vai ter que falar por aí. Ah, tá. Não, mas eu posso voltar lá, né? Pode, você vai estar passando aqui. Então tá. Desculpa, estou aprendendo aqui a compartilhar os slides. Então, eu vou pedir para você pegar uma caneta, um papel, se você quiser, para você poder ir anotando, tomando nota aí, para você depois estar observando você mesmo, vendo o que é que você sente, o que você não sente, o que a Luciane falou. Então, eu sugiro que você pegue uma canetinha e um papel aí para você poder guardar essas informações. Bom, qual que é a diferença, né? Eu falei aí que você já passou por isso. Olha, já esqueci dos slides, já tinha esquecido, né? Quem que gostaria, então, de viver sem sintomas de ansiedade? Vocês responderam, tem muita gente aí que falou que sim, né? E você gostaria de ser o dono da sua saúde mental? Quer dizer, saúde mental tem que ter dono. Você precisa ser o dono da sua saúde mental. Escolher o que fazer e não o que sua ansiedade permite. Muitas pessoas falam assim, Luciane, eu não viajo, eu não trabalho, eu não vou almoçar em casa porque eu não dirijo, porque eu não dou conta, eu tenho muito medo, a minha ansiedade não permite, eu tenho muito sintoma, então eu não almoço em casa. Quer dizer, o comportamento dela é definido pelo sintoma, pela ansiedade. Então, quando nós somos donos da nossa saúde mental, isso não acontece, a gente faz o que a gente quer e não o que a nossa ansiedade permite. Tá? Qual que é, então, a diferença da ansiedade natural da ansiedade patológica? Tenho certeza que você está curioso para saber disso. A ansiedade natural é uma ansiedade da vida. Por exemplo, eu antes de entrar aqui ao vivo com vocês, eu estava com frio na barriga. Por quê? Sou humana. Nós somos humanos. A gente dá frio na barriga. Minha assessora falou assim, você está com frio na barriga? Eu falei, estou. E ela começou a rir. Eu falei, ah, claro, sou humana. Então, faz parte da nossa vida sentir emoções. Porém, então imagina que, eu vou pegar um exemplo aqui para você. Imagina que você está numa tempestade, você está vendo uma tempestade ao longe, chegando num mar revolto, num navio, e você começa a ter o quê? Sintoma de ansiedade. O que vai acontecer?
Sintoma real, tem algo real acontecendo. Se tem algo real acontecendo, você vai sentir várias coisas. Esse real acontecendo é a ansiedade natural. Antes de uma prova, antes de um evento, antes de uma live, antes de um encontro amoroso, né? Você vai encontrar aquela pessoa a primeira vez, antes de um casamento, de uma formatura, antes de uma prova importante, você vai sentir dor de barriga, frio na barriga, frio no estômago, né? Aperto no peito, pode sentir uma boca seca, pode sentir vários sintomas. Natural. Eles não vão te limitar, eles vão estar ali, uma reação do seu corpo para te proteger, tá? Porém, agora nós vamos imaginar que você está num dia lindo, num dia azul, num céu azul, num barquinho, num mar calmo, e você começa a sentir pavor de vir uma tempestade. Você começa a ter sintomas de ansiedade com medo da tempestade, sem a tempestade estar ali, sem ao menos ter uma nuvem no céu. Aí é a chamada ansiedade patológica, quando você sente, tem sintomas limitantes sem estar vivendo de fato algo real, amedrontador. Você não está numa tempestade real, mas ela está aqui na sua cabeça, ela começa a te dominar. Tá fazendo sentido para vocês? Dá um sinalzinho para mim sim aí no chat, por favor. Né? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro que a diferença da ansiedade natural da ansiedade patológica? A grande questão que nós estamos nos perdendo saúde mental é que a grande maioria das pessoas já não estão vivendo só a ansiedade natural. Já estamos uma grande porcentagem de pessoas já está vivendo a ansiedade patológica. O Brasil, não sei se você sabe, eu coloquei isso lá no meu Instagram. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. E muitas pessoas nos comentários do Instagram falaram para mim, mas como assim? O Brasil é o país da alegria, da festa. Mas é um país onde nós temos instabilidade econômica, é um país onde as pessoas ficam tensas, é um país onde nós temos alto uso de celulares e vai assim por assim vai. Essa pesquisa é da Organização Mundial de Saúde de 2022, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, onde tem milhões de pessoas ansiosas com alto índice de uso de medicamentos. Então, nós vivemos uma calamidade pública. Eu atendo crianças de 7, 8 anos. Há poucos dias, uma criança de 8, 9 anos teve uma crise de ansiedade na minha frente durante uma sessão de consultório, porque eu tinha atrasado 15 minutos na sessão e ele estava ansioso apenas para entrar na sessão. Então, ele chegou aqui na minha frente e começou a ter uma crise de ansiedade. Então, nossas crianças também estão ansiosas. Hoje, quando faço um trabalho desse, compartilho, é porque realmente eu acredito que se cada um de nós, enquanto profissional, puder somar alguma coisa para a comunidade, para a sociedade, a gente vai fazer um mundo melhor. Então, nós não temos ainda um ensinamento nas escolas de como driblar nossas emoções, de como aprender a lidar com nossas emoções. Nós, adultos, não estamos sabendo, quem dirá nossas crianças, que nos repetem. Então, isso aqui, esse conhecimento que você vai ter aqui hoje, você pode ensinar para a sua criancinha. O Elcio estava com a filhinha dele aí, pode ensinar para a criancinha, pode ensinar e trabalhando todo o trabalho que você faz de saúde mental para você, você pode ensinar para a sua criança, né? E são vários fatores que interferem na ansiedade. Infelizmente, a ansiedade patológica, ela aprisiona a gente, é uma prisão. E o que eu vejo que é mais grave é que as pessoas estão acostumando com a ansiedade patológica, tá? Ela não é só um fator, são vários fatores, a sua história de vida, a sua dinâmica de vida, seus relacionamentos, o seu modo de pensar, suas experiências traumáticas interferem no seu nível de ansiedade,
tá? Então, são N fatores. O uso de telas por mais de 2 horas já é considerado algo agravante. Nós também, como usamos as telas, nós saímos menos, conversamos menos com as pessoas, então nós também ficamos mais ensimesmados, né? As redes sociais que acabam interferindo no nosso padrão de vida, onde a gente começa a viver, querer viver algo, né, que o outro está vivendo, mas o outro também não está vivendo aquilo ali. Aquilo ali, às vezes, é só uma fachada. Então, isso tudo vai interferindo no nosso padrão e nossa criação, na manutenção da ansiedade patológica, tá? Então, imagina isso aí, essas pecinhas do quebra-cabeça e se juntando, né? Se juntando e formando, então, a ansiedade patológica. Bom, Luciane, então as emoções são ruins, isso tudo, né? Você sentir emoções, sentir ansiedade é ruim? Sentir ansiedade não é ruim. A ansiedade é uma emoção como toda outra. Quem não tem ansiedade? Robô. Robô não tem ansiedade, porque robô não tem vida, tá? Ansiedade só existe ansiedade em quem está vivo, em quem está aqui, ó, vivendo a vida. Então, a ansiedade natural é quem tem emoção. E a vida sem emoção é muito sem graça, né? A vida sem emoção é muito sem graça. Porque a emoção não é só emoção ruim, tristeza, raiva, né? Ruim entre aspas, né? Que geram desconforto. Nós temos as emoções que a gente não quer viver sem elas. A alegria, a empolgação, a saudade. Nós temos muitas emoções. E manejar essas emoções não é fácil, mas elas são importantes. As emoções são como um tempero na vida da gente, né? Mas é um grande desafio, porque nós precisamos aprender a lidar com as emoções, aprender a gerenciar essas emoções. Olha só, você já nasceu sabendo andar? Falar? Escrever? Tenho certeza que não. Nenhum de nós aprendeu nasceu sabendo. Todos nós aprendemos a falar, a andar, fomos ensinados. Só que nós não fomos ensinados a fazer regulação emocional. Não fomos ensinados. Faz por escrito, assim. Não fomos ensinados. Então, eu preciso que você pense agora, peraí, quais emoções eu tenho dificuldade de manejar? Anota aí no seu caderninho. Quais emoções eu tenho sentido que eu não tenho conseguido entender? Ou, simplesmente, quais emoções estão aqui que eu preciso aprender a manejar? Né? Aprender o manejo de emoções é importante, mas nós não nascemos sabendo. Nós precisamos aprender e ninguém nos ensinou isso. Por que ninguém nos ensina isso? Porque nossos pais também não aprenderam, nossos avós também não aprenderam a fazer regulação emocional. Essa regulação emocional, pensar sobre saúde mental, pensar sobre si mesmo, é algo que é muito novo. No tempo dos nossos avós, eles paravam para pensar como que eles estavam, se eles estavam felizes, se aquele jeito de funcionar deles era bom, eles tinham conhecimento, consciência, tudo era muito natural. Se a pessoa tinha um conhecimento, era natural dela, uma sabedoria natural. Hoje nós somos expostos a conhecimentos importantes. Então, agora que estamos tendo a oportunidade de aprender a manejar nossa ansiedade, nossas emoções, de um jeito mais confortável. Então, a nossa proposta hoje é falar da importância dessa regulação emocional e do método que a gente precisa ter para fazer isso, tá? Existe método para todas as pessoas, né? Quem precisa fazer regulação emocional? Eu preciso fazer regulação emocional. Você precisa fazer, seus avós, seus pais, suas crianças precisam fazer regulação emocional. Regulação emocional não é sobre não sentir. Regulação emocional é sobre o que fazer com o que você sente. Ok? Tá fazendo sentido?
para vocês. Eu estou falando um pouquinho assim, mais enfaticamente, mais rápido, porque para não dar sono, né? Se não dá sono aqui 8h30, 8h40, 54 da noite, não pode dar sono. Então, nós não podemos brigar com nossas emoções, nós precisamos aprender a cuidar delas. Como que a gente vai cuidar das nossas emoções? Oi? Não, ainda não. E eu vou pedir para vocês, no finalzinho, me lembrarem, se eu não me lembrar, né, já pedi a minha assistente aqui para me lembrar, que eu vou mandar lá no grupo, no grupo do WhatsApp, onde você está, o diáriozinho das emoções. Um documento, um PDF, um documento em Word ou PDF, onde você pode imprimir ou mesmo fazer aí no seu caderninho, um diáriozinho da emoção. Você vai observar ao longo de uma semana, ao longo de 15 dias, ao longo dos seus dias, as emoções que são mais presentes, o horário delas, como isso é importante para você fazer regulação emocional. Como é importante que você conheça você mesmo. Você fazer regulação emocional, regular sua emoção, regular sua ansiedade, sem conhecer-se, é impossível, tá? É impossível. Desses muitos anos de trabalho meu como psicóloga, né? Esse ano estou fazendo 25 anos de formada, né? Já trabalhei, já curei centenas de pessoas com ansiedade patológica. Luciane, como assim? É possível? É muito possível. E eu sempre digo, não é demorado. Se você tiver método e técnica, é rápido. Claro, né, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, pessoas que já vieram, que vêm até mim de uma forma particular, e que você que já é meu paciente está sabendo aí, que eu já ensinei para você várias técnicas para que você possa regular a emoção e a pessoa melhora. As pessoas melhoram e é rápido. Não são meses e meses e meses de terapia. As pessoas têm muito preconceito ainda com o tratamento psicológico, psicoemocional, porque elas acham que tem que ser longos períodos. Não. Existem casos onde você precisa de longos tratamentos, mas são casos específicos. Quando você precisa fazer regulação emocional, tratamento de ansiedade, você precisa ser pontual, ter técnica para poder ensinar a pessoa a fazer aquilo ali. É ensinar. Eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar a andar. É isso, tá? E aí, baseada nisso, né, a gente está lançando, eu estou lançando um método Saporete que é baseado nessas técnicas que eu padronizei para poder tratar. Quem que vai beneficiar? Quem que se beneficia com esse método? Todas as pessoas. Né? Quem nunca fez tratamento psicológico, quem já fez, quem faz, porque é algo pontual, é algo 100% pontual, onde a gente tem técnica, onde a gente tem textos, onde a gente tem conversas em grupo, tem conversa individual. Então, eu estou falando isso aqui porque você já vai entendendo o que é ansiedade patológica e vai entendendo também esses estigmas da ansiedade que a gente tem, de que não é tratável, de que é demorado, tá? O estigma de que você só pode melhorar se você tomar remédio. Tem muitas pessoas que procuram a terapia da medicação e não faz mais nada. Não vai melhorar 100%, não vai aprender um comportamento mental positivo. Tem pessoas que às vezes fazem até terapia, psicoterapia, mas fazem uma psicoterapia passiva. O que é isso? Uma psicoterapia apenas de escuta, onde é uma linha terapêutica onde a pessoa mais te escuta, onde ela não traz para você a técnica. Isso é linha, não é que é ruim, é que é nem bom nem ruim. É um tipo de linha de trabalho. Só que para tratar a ansiedade, você não pode ficar nessa linha de trabalho. Você tem que ser o terapeuta, o psicólogo, ele precisa ser ousado, ele precisa ser prático, ele precisa ser pontual. E é disso que eu estou falando aqui. Você precisa aprender a lidar com sua emoção, a manejar, a conduzir a ansiedade patológica e conduzir os seus sentimentos. Bom, então, para quem que é, né, o método? Para todo mundo. Olha só, eu pus um slidezinho aí para você entender que eu gosto muito dele. Eu também já fiz para muitas pessoas aqui na mão. A ansiedade natural, ela é isso aqui. Imagina que nós temos esse tubo de ensaio, e aí, a ansiedade natural é essa quantidade que está pintada em rosa.
Acima dessa quantidade, nós já começamos com a ansiedade patológica. Olha só, é muito pouquinho. Porque a ansiedade natural, ela é diante de situações. Então, eu tenho uma palestra para dar hoje, um pouquinho antes, para me dar uma frio na barriga, eu vou ter vontade de ir no banheiro, a boca seca, né? A gente toma uma aguinha. Tá, mas acima disso aqui começa os sintomas de ansiedade patológica, que eu coloquei esse espaço em branco aí, porque é justamente o perigo, é esse espaço em branco dos sintomas de ansiedade patológica. Esse espaço é o espaço do costume. Eu tenho muitas pessoas que às vezes vêm por outros motivos e quando eu vou ver, ela tem um nível de ansiedade altíssimo e ela se acostumou com aqueles sintomas. E que eu vejo que é o mais grave, quando a pessoa se acostuma a achar que a personalidade dela é ansiosa. Eu sou assim, Luciane. Não tá em mim, eu brinco. Não tá, em mim é que não tá, tá em você. Então, esse costume é ruim. Quando vai enchendo, imagina que a gente vai enchendo aqui esse tubo de ensaio. Na hora que passa dessa segunda listra, nós, então, desenvolvemos em termos as crises de pânico, os transtornos, inclusive a depressão, porque fala-se por aí que a depressão é doença do passado, ansiedade, doença do futuro. Mas existe também a depressão reativa a quadros de ansiedade. Imagina que você tem um nível de ansiedade tão alto que vai gerando tanto desconforto que você pode sim desenvolver o estado depressivo. Então, eu concordo em partes, isso é só uma parte, é só grosseiramente a gente fala depressão do passado, ansiedade futuro, mas a depressão também pode ser reativa a estados graves de ansiedade. Então, nós precisamos diminuir o nosso estado de ansiedade, baixar aqui para que não entorne, né? Aprendendo a manejar as nossas emoções e fazendo a nossa regulação emocional, né? Bom, então, voltando aqui. Quem que é que precisa fazer regulação emocional? Quem já toma medicamento, quem já faz meditação, você que já entende um pouquinho sobre ansiedade, você sabe que a meditação, ela é uma forma de amenizar os sintomas, o exercício físico, você sabe que você ter prazer, escutar música. Então, tem muitas pessoas que já têm um estilo de vida que para poder melhorar o nível de ansiedade. Então, mais regulação emocional também é para essas pessoas. Esse método, ele também é para essas pessoas que já têm essa noção, tá? Para quem já faz terapia, para quem já tem um autoconhecimento, para quem não sabe nada de si, para quem nunca pensou em si, né? Esse método é para todas essas pessoas. Tá? Existem resultados milagrosos? Não, não existe resultado milagroso. Não existe método algum, né? Mentoria terapêutica, terapia para que funcione sem a participação da pessoa. Então, o meu método, ele não é um método para pessoas que acham que é igual Wi-Fi, né? Só vou clicar aqui, só igual um interruptor, vou clicar aqui e acender a luz ou o Wi-Fi. Não, é preciso seguir passo a passo, é preciso fazer a sua parte, é preciso usar as técnicas a seu favor, é preciso olhar para si mesmo, tentar entender a sua ansiedade, entender as suas emoções, ao diáriozinho das emoções que eu vou colocar lá no grupo. Para quê? Porque ele é o primeiro grande passo para você começar a fazer regulação emocional, trabalhar a sua ansiedade é conhecer a sua emoção. Então, isso é prática, isso é você atravessar a ponte que eu falei. Quem aqui toma remédio? Coloca aí no chat para mim, por favor. Quem toma medicamento para driblada aí na ansiedade? Fala para mim. Eu tomo, sim. Quem toma medicamento? Né? Ah, tá. Muita gente toma medicamento. Muito. Hoje, eu brinco de vez em quando que a gente precisa se colocar na caixa d'água, de tanto que as pessoas estão muito acostumadas a tomar o medicamento como uma saída. Ah, essa é a saída que eu tenho para poder melhorar. Infelizmente,
os medicamentos são importantes, mas eles não vão te tirar realmente da ansiedade, né? Então, para quem quer o método? Para quem toma remédio, mas não quer só tomar o remédio. Para quem quer praticar. Então, quem não quer praticar, quem não quer mudar o comportamento, quem não quer observar, quem não quer usar as técnicas, realmente não tem método. No método Saporete não é para você que não quer fazer a sua parte. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Eu coloquei essa imagem aí para você, que é uma imagem que me chamou atenção. Olha aí, tem uma pessoa com uma boia, amarradinha numa boia com medo, olha, medo, uma nuvenzinha acima dele, com medo de se afogar, porque você só usa boia quando você tem medo de se afogar, né? E com os pezinhos dentro da bacia, dentro de uma bacia, e ele está sonhando, ele está olhando para essa bacia aí, observa bem para você, e está imaginando, ai, quem dera eu pudesse ir lá para um céu azul, mas eu tenho medo de afogar, sendo que a janela dele, ele está bem pertinho de onde ele está imaginando. Olha a janela dele. Na janela dele dá para ver a paisagem, o mar, o barco. Esta é a condição de um ansioso patológico, tá? Ele não vive a vida. Ele não vive a vida, ele sobrevive à vida, ele fica no piloto automático. Se você fica no piloto automático, primeira coisa, você não consegue driblar a sua ansiedade. Você precisa sair do piloto automático. O que é sair do piloto automático? Sair da posição passiva e ir para a posição ativa. Se comprometer e realizar observações, fazer os exercícios, né? Nesse método que eu trabalho aqui, ele é um método Saporete que a gente está lançando, ele é um método onde eu vou ensinar, onde eu ensino as pessoas a fazer exercício e transformar sua relação com o seu pensamento. Então, você tem que estar na posição ativa. A posição passiva é essa desse senhor aí, dessa pessoa sentada. A posição ativa é ele observar, peraí, o que eu tenho que fazer? Peraí, olha o que eu estou fazendo, olha lá o barco lá fora, por que será que eu estou com medo? Então, na posição ativa, eu vou sair do lugar de vítima. Nós, seres humanos, nós temos muito hábito de ocuparmos o lugar de vítima. O que é a vítima? A vítima, mãos ao alto. O que é? Alguém vem, te assalta, te coloca paralisado e você não pode fazer nada. Então, a vítima, ela está passiva, parada, desempoderada, ela não tem como fazer nada, tá? O lugar ativo, que é o lugar do autor, o lugar aquele que faz, que busca, ele é empoderador, porque eu posso mudar, eu posso sair. Então, esse método é para quem quer estar ativo, porque a gente não muda a ansiedade patológica com pensamento de passividade. Coitadinho de mim, eu sou muito ansioso. Eu sou assim. Eu aprendi assim, não faz parte, minha personalidade é assim. Não pense que a sua personalidade é assim. Por favor, se você não lembrar nada dessa aula no final da noite, se você lembrar só isso, tá bom. Eu sou responsável 100% pela minha saúde mental. Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Eu sou responsável pela minha saúde mental. Não é ninguém, a culpa não é do meu pai, da minha mãe. Mas eu tive essa história. Não, a responsabilidade é minha. A menos que você seja uma criança que esteja escutando agora. Mas se você é um adulto, se você está na posição de um adulto, você é 100% responsável pela sua saúde mental. E eu acho isso extremamente lindo, poderoso, porque eu pus uma fotinha minha aí. Você está vendo, né? Eu com essa carinha linda aí, né? Você pode pensar assim, a Luciane não tem ansiedade, a Luciane não sente as coisas. Muito pelo contrário, né? Eu já passei por situações difíceis, com um nível de ansiedade altíssimo. Eu vou contar para vocês, né? Nesse nível de ansiedade, eu precisei aprender, né? Quase me afoguei em ansiedade. Nessa mentoria que eu estou lançando, na mentoria terapêutica, onde eu uso esse método,
Você tem que fazer 50% da sua parte, fazer 100% da sua parte, eu 150% da minha, mas você tem que fazer. E foi isso que eu fiz quando eu me afoguei em ansiedade. Eu estou aí de beca, né? Assim que eu formei, já era formada, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, e eu vou contar por quê. Eu sempre sonhei em trabalhar em hospital. Era o meu grande sonho. Quando eu fui fazer psicologia, eu falava que eu queria trabalhar em hospital para conversar, não queria ser médica, eu queria conversar com os pacientes. E aí eu fiz a psicologia voltada para a psicologia hospitalar. Nessa época eu morava em Belo Horizonte e eu realizei meu grande sonho, trabalhei em vários hospitais em Belo Horizonte e nessa época eu comecei a trabalhar na Santa Casa em Belo Horizonte. E lá eu trabalhava apenas com pacientes gravíssimos. Eram pacientes de amputações de membros, repetidas amputações na cirurgia cardiovascular, na cirurgia cardíaca, e depois eu fui implantar psicologia na UTI. E eu tive paciente que ficou 2 anos com a gente na UTI. Naquela época era muito mais restrito, né? A gente não tinha esses respiradores que iam para casa. Então, nesse tempo, eu saía do trabalho desequilibrada. Por quê? Porque eu tinha um alto envolvimento com os meus pacientes, eu queria muito que eles melhorassem, eles tinham dores emocionais, eles tinham medos, eles realmente iam passar por cirurgias graves, né? E eu ia para casa com a cabeça ruim. Eu ia para casa pensando assim, gente, será que fulano vai melhorar? Será que ciclano não vai morrer essa noite? Nossa, ele está tão grave. Nossa, como que vai ser? E aí, eu pensando nos pacientes, eu comecei a ter sintomas de ansiedade, né? Infelizmente, eu fazia o que eu amava, eu era feliz com o que eu amava, com o que eu fazia, mas eu era doente. Eu estava muito ansiosa. Eu me lembro de um paciente meu de 14 anos que faleceu, não me lembro o nome dele, mas eu nunca mais esqueci a face dele. Ele faleceu numa cirurgia, ele tinha 14 anos, era uma cirurgia cardíaca de risco, e eu quase surtei quando ele morreu, né? Então, eu sei o que é sentir frio na barriga, eu sei o que é sentir boca seca, eu pensei que eu nunca conseguiria ser uma psicóloga saudável, tive muito medo, tive muitos sintomas físicos, tá? Eu tinha dor muscular, vivia dura, tinha intestino solto, isso tudo porque eu ficava pensando nos pacientes, o que ia acontecer, o que eu ia fazer no dia seguinte, eu tinha aquela cabeça que não parava, né? Até que eu descobri, eu tinha pesadelos com os meus pacientes, tinha sonhos, e aí eu descobri, naquela época, era engraçado, a psicologia, ela era muito teórica, a gente tinha poucas técnicas. E aí foi interessante quando eu descobri que eu estava com uma ansiedade patológica. E eu fui buscar ajuda. Infelizmente, as ajudas que eu tinha acesso era mais medicamento, eu procurei colegas, literatura, estudei, e descobri que se eu não dominasse a minha ansiedade, eu tinha que largar a psicologia, porque eu não iria conseguir ser um psicólogo, né? Saudável, eu tinha que ajudar as pessoas, eu tinha que estar bom. Eu falo sempre para você ser um ajudador, para você ajudar alguém a enfrentar a dor dele, você precisa estar bem. E é o que acontecia comigo, eu não estava bem, eu não conseguia ser uma ajudadora, né, uma pessoa da ajuda saudável. E aí foi quando eu comecei a estudar muito, mudei a minha linha, na época eu trabalhava muito com psicanálise, mudei a minha linha, comecei a estudar comportamental, comecei a estudar outras linhas da doença no corpo, hoje estudo muito neurociência, né? E naquela época, então, graças a Deus, eu consegui driblar a ansiedade patológica, consegui melhorar. Só que nisso que eu enfrentava preconceitos, ansiedade, infelizmente ainda hoje é tida como frescura. Quando você está com uma crise de ansiedade, tem gente que não acredita. Tem gente que acha que é uma bobagem, tem gente que acha que não, respira fundo, só respira. Respirar é lindo, maravilhoso, meditação é importante, mas você só respirar não vai fazer você diminuir seu nível de ansiedade, tá? É uma forma de você, pode te ajudar, mas ela não vai
resolver. Então, nessa época, 15 anos trabalhando no hospital, depois atendendo urgências, emergências, me especializei muito em urgências, né? Hoje eu atendo muitos casos graves, até aqui no consultório, né? Por eu ter aprendido a ser pontual. Eu aprendi muito a ser resolutiva, pontual e objetiva, né? Hoje tem gente que pergunta, como você consegue atender tanta gente e ficar bem? Né? Eu brinco, eu aprendi que para eu ser uma ajudadora, eu não posso ter ansiedade, eu tenho que ter desejo, eu preciso transformar a minha ansiedade em resultado. Foi isso que eu fiz, eu transformei a minha ansiedade em resultado. E quando eu começo, às vezes, ter um padrãozinho de ansiedade, eu já começo, peraí, eu já começo a voltar no meu exercício de regulação emocional, que eu também, enquanto ser humano e psicólogo, preciso fazer, né? Então, hoje, o que eu quero que você entenda é que você precisa fazer e pode escolher fazer regulação emocional para você melhorar a sua ansiedade patológica e melhorar a sua qualidade de vida. Eu sei que é bom demais, parece que é bom demais para ser verdade, você imaginar que alguém já passou por que eu passei, né? Tive várias doenças na época, herpes zoster, urticária, por causa do meu nível de ansiedade. E hoje, às vezes, eu venho para o consultório passando por um problema grave, às vezes familiar, e eu consigo deixar meu problema lá fora do meu carro, entrar, atender, ser resolutiva, esqueço o problema, não penso, não lembro, e só me lembro, às vezes, do problema quando eu chego no meu carro, que dá aquele frio na barriga, e falo, não, tem aquele problema para resolver. Por quê? Porque eu uso técnica para poder driblar a ansiedade. Tá claro? Alguém vai anotando as dúvidas aí, eu perguntar se você tem alguma dúvida, mas não me pergunte agora. Anota aí para depois você me responder aqui, para a gente abrir as perguntas. Só que tem uma questão, nós só buscamos essa melhora quando a gente acredita. Você acredita que você pode melhorar? Imagine você se sentindo bem o tempo todo sem nenhum sintoma de ansiedade. Imagine. Como será aí, deixa eu ver aqui os nominhos que estão aqui. Como será aí a Fernanda, sem ansiedade, a Marilza, a Josiane, a Isabel, a Sara? Como que é? Como que é você viver? Você acha que vai ser bom viver? Seria ótimo, no meu sonho, né? É possível. Imagina você, é bom, é gostoso, é saboroso, né? É completamente possível você aprender, tá? É completamente possível você viver plenamente. Imagina você sem problemas para poder dirigir, tem pessoas que têm limitação para dirigir, para empreender. Eu atendo pessoas que têm um nível de ansiedade tão alto que elas não conseguem empreender. Tem pessoas que não conseguem, pela ansiedade, parar de pensar, um nível de pensamento acelerado. E aí e às vezes elas têm dificuldade de focar, de concentrar, tá? Imagina você não descontando a sua ansiedade na comida, porque, infelizmente, aí a gente fala assim, não, mas isso é natural? Não, é também ansiedade patológica. Hoje mesmo tive uma cliente aqui, falou, Luciana, eu não estou conseguindo fazer dieta. Eu falei assim, mas você não vai conseguir fazer a dieta, seguir o cardápio do nutricionista, se você não entender a sua emoção e entender o que te faz comer. Ansiedade. Tá, então vamos entender essa ansiedade, vamos fazer regulação emocional para que você siga o cardápio do nutricionista. E não adianta você só seguir, você ter um cardápio. Quantos de nós tem coleção? Fala eu aí, quem tiver um monte de coleção de dieta, eu devo ter umas 10 lá, um monte de cardápio. Cada época da minha vida eu tenho um cardápio, eu fui colocando numa pastinha. Todos nós que de alguma forma tivemos alguma questão com peso, tem um monte de dieta em casa, não tem? A Dani falou aí, eu tenho um monte. O que faz a gente seguir ou não? Emoção. É a gente aprender a lidar com aquela emoção. A comida é só a ponta do iceberg. A base do iceberg é o quê? A nossa emoção. Comida é emoção. Comida, a boca é a área onde a gente tem mais prazer. Bebida, comida, cigarro, a gente tem muito prazer, né? O beijo, né? O beijo ele é extremamente prazeroso, porque aqui é uma área erógena.
uma área, olha, quando a gente nasce, a gente vai lá no peitinho da mamãe, mama, que delícia, estou recheando a barriguinha, a sucção me dá prazer. Então, essa área, ela historicamente, na sua história de vida, ela é importante. Então, eu estou dando um exemplo aqui da comida, porque não se fala por aí o tanto que a emoção interfere na comida. A gente acha que você vai ali num profissional respeitado da nutrição e que simplesmente pegar o cardápio dele vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar, né? Então, imagine você fazendo essa regulação, comendo o que precisa comer, imagine você confiando na vida, confiando em você, confiando na sua capacidade, né? Imagine você executando seus trabalhos com confiança, tá? É possível imaginar? Você consegue imaginar, né? É possível você trabalhar a sua ansiedade. Teve uma pessoa que mandou aqui, não, olha, eu vou com medo e ansiedade mesmo. E depois anota aí para mim, Marcinha, consigo melhorar mais? Olha aí para mim, depois a gente vai responder. Então, eu vou te contar um segredo da ansiedade patológica. Como que é que eu faço para me sentir bem? Bom, você precisa dominar suas emoções, seus pensamentos. Imagina que a ansiedade patológica, a ansiedade, ela é uma reação natural da mente. A ansiedade. Natural da mente para te proteger. Imagina então você que pega um bebê, pega uma criança no colo e nunca deixa essa criança ir para o chão. Por quê? Você quer proteger essa criança. Quando você não deixa essa criança ir no chão, ela vai aprender a andar? Não vai, né? Ela vai aprender ser independente? Não. Então, você está lá segurando a criança 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para ela não cair e não machucar. Essa proteção, ela é positiva ou negativa para a criança? O que vocês acham? Positiva ou negativa? Negativa, porque ela vai impedir dessa criança ser independente, dessa criança se desenvolver, crescer, aprender a correr, né? Então, a ansiedade patológica é quando essa proteção está em desordem. Então, o seu corpo, você se autoprotege demais, o corpo quer proteção demais. E aí, quanto mais você se protege, pior você fica. Quanto menos eu deixo de fazer alguma coisa para ansiedade, pior eu fico, tá? Vamos fazer uma outra comparação aqui para você. Imagina que que a sua mente é um cavalo selvagem. Imagina. Olha que cavalo bonito. Que precisa ser domado para ser montado. Todo cavalo ele precisa ser domado, passar por um período de doma, porque senão você não consegue subir no cavalo. Você doma, você ensina como que é a marcha, o tipo de marcha, a velocidade. Você tem que ensinar um cavalo. A nossa mente, ela é assim. Você precisa dominar a mente, você precisa ensiná-la como funcionar. Você vai ensiná-la com consciência, comandos emocionais positivos, a entender, a trabalhar com as emoções que trazem desconforto, que horas que você vai olhar para elas, como você vai olhar para elas, o que vai fazer com elas. Então, imagine que esse cavalo aí, bravo que você tem, que é a mente, ele precisa ser domado, porque se você subir nele sem doma, ele vai te jogar no chão. E é isso que acontece. Como ninguém ensinou para a gente fazer regulação emocional, como isso é algo muito novo, nós estamos sendo jogados no chão pelas nossas mentes. O que a gente pensa, a gente acredita. Eu sempre pergunto aqui no consultório, quem que manda? Você manda na sua mente ou a sua mente manda em você? Se você já escutou isso aí, coloca eu aí. A sua mente não pode te mandar, você que vai mandar nela, né? Então, para você tratar a ansiedade patológica, você precisa dominar a sua mente, tá? E emoção e pensamento é muito interligado um com o outro, um gera o outro. Quem chegou primeiro? Tem algumas emoções geram pensamentos e pensamentos geram emoções. Então, por isso que trabalhar com mente, com emoção é importante junto. Você não vai. É um trabalho mesmo comportamental e de exercícios e de técnicas. Tá?
Eu já recebi um monte de paciente assim. Graças a Deus, né, com técnica, com método, a pessoa melhora. Se ela faz o que é preciso fazer, né? Se você não dominar o pensamento, não compreender os gatilhos mentais e emocionais que geram sua ansiedade, os sintomas não vão cessar. Tá? Esse método que eu estou falando aqui, isso tudo que eu estou falando faz parte do método. Né? Esse método que eu estou lançando, que é o método Saporetti, ele justamente ele baseia no autoconhecimento, no manejo das emoções, dos pensamentos, em técnicas práticas que, se colocadas em prática, se atuadas, se você pegar firme e falar, não, eu vou cumprir isso no meu dia 1, no meu dia 2, no meu dia 3, eu vou cumprir isso, e aí você vai melhorar. É claro que você vai melhorar. Melhorar como passe de mágica? Não. É gradativo, é construção de saúde mental, é desenvolvimento de saúde mental. E assim, a gente, com o método, você alcança a liberdade emocional, que é a grande questão. Eu pus lá atrás uma figura de uma mulher com uma grade, porque a ansiedade realmente ela faz com que a gente se aprisione, né? E aí, você com certeza, né? Essa aí sou eu quando eu era pequena. Eu sempre digo que eu sou a prova viva de que a mente, quando bem comandada, ela pode muita coisa. Essa sou eu quando eu era pequenininha. Não parece, né, gente? Que os cabelos mudaram muito, né? Mas tudo bem. Mas essa eu tenho certeza que sou eu, você pode ter certeza que sou eu. Nasci em Ponte Nova, Minas Gerais. E lá na minha infância não foi uma infância tão tranquila assim. Eu vivi muitas situações e fui difíceis e fui exposta e sofri emocionalmente. Eu não vou contar aqui detalhes para você, porque não é o nosso objetivo, mas eu era uma criança triste, introspectiva, a chuva caía, eu chorava junto com a chuva, olhava pela janela, ela é uma criança tímida, não acreditava em mim, né? Acreditava que sempre os outros eram melhores. Nunca imaginei falar para tantas pessoas como eu falo. Hoje eu dou palestra para 400, 500 pessoas. Nosso último sarau, nós tivemos 400, mais de 400 pessoas lá, né? Se eu não me engano, essa aí é a nossa oficina do ser desse ano. Então, quem está me conhecendo agora, né, não me conhece, sabe que eu sou, está sabendo agora que eu sou palestrante também, né? E quem já me conhece, participa dos meus projetos, sabe que eu estou lá, apresento tal, mas essa não sou eu desde que era criança. Não, eu aprendi, eu precisei manejar as minhas emoções, eu precisei aprender, né? Depois passei por aquele período de psicologia, de ansiedade patológica. Então, eu falo que eu sou a prova viva de que realmente a gente muda quando a gente quer, quando a gente se esforça. Quando eu entendi que psicologia eu tinha que trabalhar com o paciente de 1 a 1, eu precisei decidir também, porque eu tinha tanta vergonha que eu pensei assim, eu não vou conseguir conversar com as pessoas. E um dia o professor falou para mim, olha, agora é a sua vez de atender, vai lá e atende no estágio. Eu falei assim, eu? Eu com uma pessoa? Como assim? Ele falou, Luciane, eita, você? E aí eu tive que vencer aquela timidez, aquela insegurança, né? Isso foi de um dia para o outro? Não. Isso foi desenvolvendo. Só que eu me fui me expondo, me colocando em situações onde eu fui aprendendo. Cada vez mais que eu enfrentava minhas dificuldades, mais eu aprendi a lidar com as dificuldades. Então, é isso. Eu aprendi, então você vai aprender. Se eu aprendo, se eu tenho capacidade de aprender, se eu tive capacidade de aprender, você pode aprender. Se eu tenho inúmeros pacientes que aprenderam, você vai aprender, tá? Eu vou falar aqui mais um pouquinho e vou pedir para você anotar aí suas perguntinhas para a gente estar fazendo para mim, né? Eu vou deixar uns 30 minutos aqui para a gente fazer pergunta, tá? Para vocês fazerem pergunta. Mas eu quero apresentar para você, então, que existe saída para isso, existe um método para isso, que é a gente parar de fazer de conta que está tudo bem. Nós fazemos muito isso, e isso eu fico muito penalizada,
porque no consultório eu não consigo atender todas as pessoas que me procuram. Todos os dias, pessoas, pelo amor de Deus, me atendem, pelo amor de Deus, me atendem, e eu não tenho horário. Então, esse projeto novo, ele veio para ajudar pessoas que querem ser ajudadas, e não por falta de horário no consultório. Eu estou lançando essa mentoria terapêutica para ajudar as pessoas a pararem de fazer de conta que estão bem. E lá no íntimo delas, elas estão sofridas, né? E existe jeito, existe chave para a nossa dificuldade. Porque senão a gente fica amarrado. Olha que interessante essa imagem aí. A ansiedade que ela é como esse prendedor aí, ela impede a gente de voar. Então, hoje o que eu quero é te oferecer a oportunidade de voar, né? De aprender a lidar com você, de aprender a lidar com as suas dificuldades, de você poder fazer escolha, de você ser ativo na sua florescência aí, nesse florescimento, que é você estar bem. Você pode ser ativo, né? E a gente pode recomeçar. Não é porque você tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, não é porque você ou tem 18 ou nunca fez terapia, você não pode começar. Você pode recomeçar de onde você estiver, né? E tem método. Então, eu queria apresentar para você hoje, né? Ter o prazer de apresentar a minha mentoria terapêutica, que é justamente o que é mentoria? Esse processo de eu dar uma aula e depois a gente tirar dúvidas e eu ensinar técnicas para lidar com ansiedade. Então, essa mentoria terapêutica, a ideia dela foi desafogar realmente minha lista de espera, ajudar as pessoas, mais pessoas a terem mais qualidade de vida e poder promover saúde mental. E outra, porque quando eu falo que uma pessoa faz mentoria terapêutica, ela não está curando ela só, ela está curando o marido, porque ela pode ensinar a técnica para o marido, ela pode ensinar para o filho, ela pode plantar as sementinhas da saúde mental dentro da casa dela. Então, eu sempre falo para quem faz terapia comigo, por favor, ensina seu marido. Ah, ele está assim? Ensina seu marido, pode ensinar para ele. Fala para ele fazer essa técnica. Por quê? Se você está num ambiente onde você muda, você pode ter certeza, os outros mudam. Né? Na sistêmica a gente sempre fala isso, e quando um da família, quando um do sistema, ele modifica, todos os outros têm a oportunidade de se modificar. Olha que bacana. Então, às vezes a gente não acredita o tanto que a gente pode ajudar quem está com a gente, primeiro ajudando a gente, depois ajudando o outro, né? Então, o que é, então, essa minha mentoria terapêutica? Né? A mentoria terapêutica, elas são aulas online, realizadas a cada 15 dias. Por que 15 dias, Luciane? Por quê? Eu preciso de tempo para você praticar. Você vai ter dia 1, dia 2, dia 3, tudo que você tem que fazer em cada dia. As técnicas, os exercícios para você fazer. Então, eu vou estar ali a cada 15 dias dando aula. Também vou ter o grupo de WhatsApp, ele não está aqui, o grupo de WhatsApp, onde é específico para essas pessoas, onde elas vão colocar dúvidas, e eu vou ter o horário do dia onde eu vou responder, e vou aplicar, tirar dúvidas, às vezes um vai falar, mas eu tive tal situação, não soube lidar com ela, eu vou dar uma aulinha ali, fazer um áudio, porque aquilo vai servir para mais, para você também. Então, além das 11 mentorias online, em grupo, né, onde eu vou dar aula, vou abrir para perguntas e respostas, eu vou ter também esse grupo de WhatsApp e vou ter uma mentoria online individual, onde eu vou estar só com você, conversando com você, entendendo a sua ansiedade, te ajudando mais especificamente e para que você aplique, às vezes vai estar com um pouquinho de dificuldade num ponto, no outro eu te ajudo. Então, são 12, na verdade, 12 encontros online, né, um individual e 11 em grupo, e o grupo de WhatsApp, onde você vai conseguir estar comigo, porque é 100%. Eu falei que eu ia dar 150% de mim por causa disso, porque é algo que precisa de muito envolvimento meu. Faz sentido para vocês isso aí? Fez sentido? Essa mentoria ela é feita toda baseada no método Saporete, onde a gente já desenvolveu muitas coisas,
exercícios. Um primeiro passo está lá no grupo, a Márcia, assessora, vai colocar lá no grupo agora o PDF para você, né? Para você poder já fazer a primeira parte, que é a observação da sua emoção. Então, nessa primeira parte aí, você já faz a observação da emoção, tá? Faz sentido para vocês isso aí? Vocês acham que é possível? O que vocês imaginam de um método desse, de uma mentoria dessa, né? Você acha que é possível? Você se imagina fazendo isso? Você se imagina colocando em prática com exercícios extremamente guiados para situações de crise? Faz sentido para você? Faz muito sentido, a Eliana falou, né? Oi? Sem sair de casa, né? Do conforto da sua casa, né? E eu falo sempre, né? Que se eu pudesse não ter sofrido tudo que eu sofri, e se eu puder ajudar mais pessoas, né? As minhas oficinas do ser são realmente para isso, os projetos que eu tenho, para a gente ajudar mais pessoas a ficarem bem. A Andresa e a Grécia levantaram a mão, né? Eu só vou falar aqui rapidinho para você. Que nessa mentoria, além de técnicas do diáriozinho, do dia 1, do dia 2, que você tem que fazer, dia 3, você vai ter questionário, técnica, textos para você poder ler, tá? Eu vou dar também sugestão de livros e conversas longas com vocês, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para você me responder aí no chatzinho, de quanto que você acha que vale algo assim para que você sare a sua ansiedade patológica. O que você acha? Me conte aqui no comentário. O que você acha que vale encontros comigo, um WhatsApp comigo ali, todo dia, conversando com você? Quanto que você acha que vale a sua cura patológica, né? Marido pode fazer? Ai, tá, marido pode fazer. Todos os maridos aí podem fazer, tá? Mas tem que ter aplicabilidade. Quanto que vocês acham? Alguém quer chutar aí? Quer me ajudar aí? Né? Eu falei sempre, né, quando a gente foi estudar esse método, que eu queria que muitas pessoas tivessem acesso, eu queria que todas as pessoas pudessem ter acesso a método simples, porque a gente pensa assim que é difícil, que é alguma coisa muito complicada. Não é complicado, é atenção, é repetição. E dentro do método eu tenho uma sigla que eu criei que chama PRI, PRI. Dentro do método você precisa de PRI, persistência, porque no momento em que você quiser desistir, você tem que persistir. Então, o sintoma vai vir, você vai persistir na técnica. Você precisa de resistência, você precisa resistir ao funcionamento anterior, porque nós vamos estar desenvolvendo um novo funcionamento, e você precisa insistir. Insistir, por quê? Porque é uma mudança de comportamento mental. Não tem como você mudar o comportamento mental como mudar de roupa. Não. É um trabalho de desenvolvimento. Mas eu te falo que em 12 sessões, com leituras e com tudo mais, com material que a gente deixa, que a gente coloca nesse programa, você vai ter muita coisa para fazer e você vai conseguir melhorar. Eu tive uma paciente, a mais rápida que eu tive para poder melhorar, a nível de ansiedade, foi em uma semana. Ela falou, Luciana, eu melhorei muito meus sintomas com as suas técnicas, mas eu tive um paciente que demorou bastante. Ela demorou 2 anos para poder diminuir, para alterar a ansiedade patológica dela para a ansiedade normal. Hoje, tem várias pessoas, quanto mais a gente vai trabalhando e aplicando o método, mais rápido está sendo. Né? Mais rápido as pessoas estão se sentindo melhores. Eu tenho uma, não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela está aqui, ela até falou que estaria, mas eu não a vi aqui. Mas ela me procurou se eu não me engano, há 5 semanas, eu fiquei sem atendê-la então ela teve 4 sessões, e ela me falou essa semana agora, a minha vida mudou com aquelas técnicas. Olha que bacana, né? Então, é possível.
Então, eu vou apresentar para você, já que ninguém quis falar aí, né, Márcia? Alguém falou aí? Não, Ninguém me respondeu. ninguém quis arriscar. Ninguém quis arriscar. Eu vou colocar aqui para você é meu convidado. As vagas na mentoria, eu estava esquecendo de falar, elas são limitadas. Por que elas são limitadas? Porque eu não vou conseguir dar assistência para todas as pessoas de uma vez. Então, eu vou abrir as vagas e depois, quando elas fecharem, infelizmente, nós vamos ter fila de espera também. Né? Nós já temos uma filinha de pessoas já interessadas, que já me acompanham mais de perto, que sabem que eu estou lançando e que já estão, né? Que eu falei, olha, vem para cá, vai para a aula, porque senão você vai perder, porque as pessoas do grupo que estão na aula elas vão ter preferência. E depois, acabar as vagas, a gente vai ter uma fila de espera para a próxima turma, que é um trabalho de muita responsabilidade. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente resolveu fazer uma live, a gente não ia fazer, para poder lançar, para todas as pessoas terem oportunidades iguais, né? Não tem essa coisa, chegou primeiro, né? Todo mundo vai ter oportunidade no mesmo momento, tá? Inclusive, tem muita gente aqui que está na filinha de espera lá do caderno. Alguém quer? Alguém desejaria fazer mentoria comigo? Quem que levanta a mãozinha aí, quem que tem vontade, quem se imagina, né? Ai, que legal, é um prazer, vai ser um prazer estar com vocês. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a mentoria em grupo, perto das minhas sessões, elas têm um valor, claro, né, menor, porque para promover mais possibilidade das pessoas participarem, tá? A mentoria em grupo é o valor, tem o valor à vista e tem o valor a prazo, que aí é 12 vezes R$ 129,90. Eu falei quando a gente foi estudar qual que é, gente, para você, qual que é o valor que eu vou pagar para me ter saúde mental. Eu falo que saúde mental, a gente precisa entender que saúde mental não é tomar remédio, nem comprar roupa bonita, saúde mental não é ter casa arrumadinha, saúde mental é você ter a casa mental arrumada, porque com a casa mental arrumada você consegue tudo mais. Agora, se você não tem a casa mental arrumada, você pode ter dinheiro, casa, comida, roupa lavada, que você não vai estar bem. E a gente, para algumas pessoas também me pediram, não era a intenção nossa, minha, né? A gente também tem uma mentoria individual, porque tem pessoas que moram longe, tem pessoas que me acompanham de fora de Formiga, tem algumas aqui, né, que eu já vi aí, que já conversam comigo no Instagram, eu tenho um pessoal de Portugal que me pediu individual, então a gente lançou também a mentoria individual, que é só com você, WhatsApp, só com você, todos os dias, é bem intenso, só com você, com todas as 12 aulas individuais, né? Focado muito na sua questão. Então, isso aí é individual, isso aí é um produto que a gente fez porque tiveram solicitações, eu tive solicitações, mas é nosso foco aí, né, que a gente sabe que vai ajudar muitas pessoas aí, é a mentoria em grupo, né? Faz sentido para vocês? Algumas pessoas me perguntaram, né, antes como que a gente ia fazer, e a gente vai lançar o linkzinho da inscrição lá no grupo de WhatsApp, tá? O link de inscrição, de matrícula está lá, e a gente vai estar iniciando no dia 5 de setembro, que é a nossa data para poder começar esse trabalho, essa turma de agora, né? 5 de setembro, depois de 15 dias nós temos outra aula ao vivo, e as aulas individuais, a mentoria individual, ela vai ser agendada pela minha equipe, que vai entrar em contato, vai agendar o melhor horário para você, o melhor dia, e aí você vai poder escolher, olha, eu quero já antes da primeira mentoria, eu quero depois de quatro aulas, não, eu quero mais para o final, a gente vai tentar driblar isso aí, que tem pessoas que às vezes querem no primeiro momento, tem pessoas que querem mais para frente, né? Uma coisa, assessora. Quem quiser se inscrever, vai receber uma chamada. Sim, a Márcia está falando aqui que quem se inscrever vai receber uma ligação nossa, e a gente vai fazer tudo com você, vai te mostrar como vai funcionar. Então, a gente vai estar fazendo algo muito individual para você, tá? Agora eu vou
A Márcia já está lançando lá no grupo, tá, Márcia? O link para você fazer a inscrição. E vou tirar duvidazinhas aqui. Espera aí que eu vou voltar aqui. Vou colocar aqui também, né? Tá, espera aí que eu vou voltar aqui para me poder ver no chatzinho aqui. Perguntas aqui. Quem tem uma perguntinha aí, quiser digitar, ou se quiser falar, levantar a mãozinha, eu vou... alguém gostaria de perguntar sobre ansiedade? Oi? Quem quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta, ou fazer por aqui. Eu tive uma pergunta mais cedo aqui do Grace, foi um prazer trabalhar com você também, tá? Agora eu vi aqui. Eu tive uma perguntinha aqui. Quem levantou a mãozinha? Marcinha, me ajuda aí com a mãozinha. Você que está no... Peraí, só um minutinho, eu estou mandando. Edilaine Veloso, que foi a primeira que apareceu aqui para mim. Edilaine, quer ligar o seu áudio aí? Falar em voz alta, ou você prefere digitar? Pode falar. Edilaine Veloso, tá? Vamos lá. Fala, Edilaine. Você quer falar em voz alta ou quer digitar? Não estou encontrando Edilaine. Olha aí para mim, Marcinha, essa Edilaine está falando. Então, vou passar para a próxima. No particular. No particular? Então, digita para nós aí, Edilaine, por favor. Quem mais está com a mãozinha que quer perguntar alguma coisa em voz alta, que gostaria de perguntar? Parece que você disse algo, Ana. Teve uma pessoa que perguntou para mim mais cedo aí, me ajuda aí, Marcinha, com as perguntas. Falando se tem jeito dela melhorar mais. Tem jeito de eu melhorar mais? Eu já faço terapia, mas tem jeito de eu ficar muito melhor do que eu já estou, né? Eu não sei se o nome estava no nome do artesanato. Odete. Tá? Odete? Claro que tem. Tem como fazer um manejo mais claro. Por quê? Existem técnicas. Essas técnicas, quando você está numa situação de crise, você não precisa, tem pessoas que falam, mas eu não tenho tanta ansiedade patológica assim, Luciane. Mas você tem situações, e às vezes tem situações onde você fala assim, nossa, pela primeira vez eu senti uma impotência, senti um monte de coisas. As técnicas, elas não são só curativas, as técnicas também são preventivas. Você também pode aprender para na hora que você precisar, você usar as técnicas, tá? Então, tem jeito de melhorar mais? É claro que tem. Pode ter certeza que você tem como melhorar mais, tá? Quem mais tem uma perguntinha aí? Ninguém está com pergunta? A Fernanda perguntou. Fala, a carência, no geral, pode ser tratada como ansiedade? A carência é uma emoção que pode ser um gatilho para a sua ansiedade, ou para a ansiedade da pessoa. Pode sim, mas como um gatilho. Não sei se você entende o que é um gatilho. É algo que impulsiona, tá? Toda pessoa que tem carência tem ansiedade? Não. Mas a carência pode sim gerar ansiedade. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha a técnica da ansiedade, e aí no individual, por exemplo, e no WhatsApp, a gente trabalha aquilo ali de uma forma um pouco mais pontual, né? Com leituras, com dicas, trabalhando aquela emoção, mas é possível. E é possível também, através do monitoramento das emoções, você ir entendendo, peraí, isso aqui é carência? Eu estou ansiosa, assim, por carência? Eu estou comendo por carência? Né? Que emoção que está aqui? Isso através de exercícios. Igual esse primeiro exercício que a Marta já pôs lá no grupo de WhatsApp, eu já sugiro que você, independente se você vai fazer mentoria ou não, que você já faça o exercício. Porque ele vai ser, se você for fazer mentoria, ele vai falar,
faça o exercício número 1, que foi o que eu dei na primeira aula, que é justamente rastrear a emoção, tá? Tem que rastrear a emoção. Se você não rastrear, tem pessoas que falam assim, mas eu não sei nem o que eu penso, eu não sei nem o que eu sinto. Então, você precisa entender a sua emoção. Luciane, como conseguir controlar os sintomas? Na hora que eu sinto falta de ar, dormência nas mãos, desespero, medo, coração acelerado, pensamento negativo, insônia e medo de coisas que talvez nem aconteçam. É o que eu falei lá do exemplo, né? Que é quando você vive a tempestade sem estar na tempestade. Isso que você está dizendo é isso, você está na tempestade sem estar nela, você fica pensando nisso. Isso é com controle mental. Não tem outro jeito. Quando a gente toma um medicamento, por exemplo, esse medicamento ele vai ajudar na questão mental, ele vai na questão química, neuroquímica, ele vai diminuir todas as suas respostas hormonais, químicas, para poder baixar seu cortisol, baixar os seus hormônios do estresse, né? Só que ele aumenta a produção de serotonina, então, dependendo do medicamento, ele tem uma ação diferente da outra, né? Eu não sou especialista em farmacologia, mas a medicação, o que ela faz? Ela faz isso, ela diminui o seu tempo de reação, ela diminui a sua reatividade, para quê? Para te dar tempo de você fazer regulação emocional. O que se comprovou? Que só o remédio, então, não faz efeito, porque você para de tomar o remédio, volta tudo. Volta a ansiedade. Ou então, você continua tomando o medicamento e é como se o seu corpo acostumasse com aquele medicamento e ele começa a não fazer mais um efeito na sua ansiedade. Então, como fazer isso? Com técnica, Grécia. Tem que ter técnica. Se você não tiver técnica, técnicas de controle mental. Uma delas, fazer observação do sentimento. Isso aqui que eu estou sentindo, isso é real mesmo? Fazer questionamento de pensamento, observar pensamento. Isso que eu estou fazendo é real mesmo? Isso que eu estou sentindo é real mesmo? Na medida que você observa e questiona o que você sente, você vai conseguir dominar, tá? O valor da mentoria, o grupo é esse que está no slide, sim, tá, Vivian? É esse sim. Deixa eu ver se tem outra. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Grécia, são várias técnicas, então não dá para me explicar tudo. O que eu vou te falar é que existem, você precisa fazer essa regulação e esse entendimento. Para isso, você precisa fazer entendimento das emoções, perceber pensamentos, perceber gatilhos. Mais alguém quer perguntar? Mentoria individual, explica aí. A mentoria individual, quem está perguntando? A Vivian está perguntando que está esse valor ali. Mentoria individual, Vivian, é esse valor, mas eu vou colocar aqui na mentoria em grupo, então. Em grupo é essa aqui, tá? É esse valor. A mentoria individual, aquele outro valor. Nós não pusemos na mesma lâmina, mas se alguém mais gostaria de perguntar mais alguma coisa, tem uma sugestão, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou copiar para colocar para vocês junto, para vocês terem uma noção, tá? Ixi, fiz certo? Não, fiz errado. Isso daí. Certinho? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou deixar lá, então, o linkzinho para você, se você quiser, né, conhecer nosso trabalho, fazer essa mentoria em grupo. Eu acho que é uma oportunidade, eu falo sempre que é uma oportunidade da gente se melhorando, né? Aqui, ó, vou até diminuir, pus aqui os dois para vocês perceberem que realmente tem diferença, porque a mentoria individual, ela é outro esquema. Ela é um esquema muito particular, de muita intensidade, de WhatsApp todo dia, com uma pessoa só. A mentoria, o grupo, a gente tem um WhatsApp com muitas pessoas, com mais pessoas, então eu vou tirar dúvidas e eu não vou tirar dúvida pontualmente, tá? Vou estar lá, mas não é só você, ok? Bom, o valor em grupo
Ansiedade pode gerar depressão? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem uma perguntinha: se a ansiedade pode gerar depressão? Essa pergunta eu respondi ela hoje aqui no consultório. E a depressão pode gerar ansiedade? Pode. Leila, eu falei aqui no início da aula, não sei se você estava. Muitas pessoas falam: a depressão é a doença do passado e a ansiedade é a doença do futuro, com relação ao futuro. Realmente, nós não temos ansiedade com relação ao passado, quer ver? Nossa, estou tão ansiosa, o que vai acontecer ontem? Não vou. Ai, estou ansiosa com o que aconteceu ontem. Não, você não está ansiosa com o que aconteceu ontem. Mas o que aconteceu ontem pode te gerar uma emoção, pode te gerar um gatilho para você ficar mais ansioso. E aí, com relação à depressão, você perguntou, quando você tem um nível de ansiedade muito alto, é claro que você pode desenvolver uma depressão em decorrência dessa ansiedade, sim. Quer ver? Quem tiver aí, nós temos aí 55 pessoas escutando a aula. Quem tiver aí, faz esse exercício. Eu uso esse exemplo, até com pessoas que já participaram aqui, às vezes vão escutar esse exemplo, porque ele é um exemplo que eu uso muito. Imagina que você tem uma cobra à sua frente, nesse instante, apareceu uma cobra. Essa cobra é grande, perigosa, ela começa a levantar, fazer aquele movimento de que vai te atacar, você começa a olhar essa cobra e de repente ela te ataca. Imagina isso. Faz uma imaginação, tá, Leila? Presta atenção. Essa cobra, ela existe? Ela existe na sua mente. Ela não existe no real. Eu tenho certeza. Tomara a Deus que não tenha uma cobra em pé de você. Mas ela existe, tá? Ela existe na sua mente. Tudo que a sua mente tudo que passa pela sua mente, na imaginação, toda a imagem que tem na sua mente, todo o pensamento que normalmente é imagem, ele é considerado pelo corpo como uma grande verdade. O seu corpo não tem como saber se essa imagem da cobra é verdade ou não. O seu corpo entende que essa cobra é verdadeira, mesmo se ela não estiver aí. Então, tem pessoas que às vezes eu dou esse exemplo no consultório que já dão até frio na barriga, frio no peito. Ai, nossa, não gosto nem de pensar. Por quê? Porque para o corpo, o nosso corpo não tem como diferenciar o que é pensamento e o que é real. Então, se você começa a pensar, imaginar o que pode acontecer, que vai dar errado, que pode acontecer tal coisa, que você vai perder tal pessoa na sua vida, o que acontece? O seu corpo não sabe que essas ideias, esses pensamentos são imaginários. E aí, o que o seu corpo faz? Ele reage, ele produz sentimento de fuga, de proteção. Você tem que correr, você tem que resolver um problema, mas esse problema não existe. Imagina você exposto a isso o tempo todo. Isso vai gerar o quê? Uma fragilidade em você, um cansaço, né? E aí pode te gerar o quê? Depressão. Isso pode gerar depressão, tá? Então, a depressão pode ser decorrente da ansiedade? Pode sim, tá? Porque a ansiedade cansa. A ansiedade cansa muito. Eu vejo muitas pessoas cansadas, muitas pessoas esgotadas, tá? Me fala que a pessoa vai ter acesso a uma página com todos os lives. Olha só, tem gente perguntando aí se as lives ficam, se as mentorias online ficam gravadas. Ficam. Nós temos uma página, como se fosse um Netflix, onde você tem vários filminhos lá, nós temos uma página e a gente vai ter lá aula 1, aula 2, aula 3. Você vai ter o acesso a isso aí por um ano. Você vai ter acesso a essas técnicas, essa live por um ano, tá? Para você fazer quantos dias quiser, quantas vezes quiser. Ok? A nossa mentoria, ela dura 4 meses, mas você vai ter acesso a esse material, aos livros, aos textos, você vai continuar tendo acesso a isso aí, mesmo após o fim da mentoria, ao fim das aulas online, né? A duração é de 4 meses, aproximadamente, aí, o total dessas aulas, mas você vai ter acesso, vai ficar gravado, tá? Leila, consegui responder você? Você entendeu direitinho? Não estou vendo a Leila. Tem mais gente na fila, olha para mim, porque eu
Não estou dando conta de ver sua filhinha. Fernanda tá aí. Fernanda já respondeu, da Karina Karina. Dias. Fala aí, o que a Karina está falando? Ela só levantou a mão. Karina, quer falar para nós em voz alta? Alguém vai falar comigo? Que eu estou me sentindo meio sozinha aqui, ninguém quer falar comigo. Alguém quer falar em voz alta? E se quiser falar, marca aí, abre o microfone. Não? Olha a próxima. Marilza. Marilza quer falar? Eliana Pereira. Eliana. E Celina. Eliana quer falar? Quer ligar o áudio aí e falar para nós? Celina quer perguntar aí alguma coisa? Ó, quem quer... Ana, boa noite. Não, eu havia só afirmado para você como tá? Oi, Eliana. Não estou escutando, Oi, Eliana. Luciana, boa noite. Eu só afirmei com a minha... Peraí, Eliana, só um minutinho que eu não estou escutando você. Foi apenas uma afirmação. Ah, sim. Entendi. Então, você não está querendo perguntar nada, não. Não, estava entendido. Eliana, vou aproveitar que você está aqui comigo. Fez sentido para você? Fez sentido essa apresentação? Você conseguiu se identificar? Sim, faz muito sentido. Eu ainda vou ver se consigo entrar nessa ou em outra turma, porque aí eu vou ter que me organizar. Você é daqui mesmo? Você é de Ponte Nova? Uma perguntinha. Não, eu sou de Painhos. Ah, de Painhos. Sabia que você é de fora. Isso, Ah, tá. isso. Pois é. Muito Então, interessante, gostei muito. pois é. Então, espero que você possa se oportunizar. Eu falo que é questão de auto-oportunidade, de oportunizar-se e ficar bem e aprender, né? Alguém mais? Um prazer falar com você, Eliana. Um prazer muito grande, Prazer viu? todo meu. Alguém mais? Boa noite. Gostaria de falar, Celina. Celina. Ah, eu tô aqui no meu coisa desligado. Alguém mais? Celina, Célia, quer falar alguma coisa? Quer me perguntar? Boa noite. Peraí, né? Boa noite, doutora Luciane. Eu quero parabenizar a senhora pela sua disponibilidade, né, de fazer essa live. Eu estou com muita dificuldade aqui para... Clara? O seu som ficou cortado, Célia. Acho que você clicou em algum lugarzinho. Desculpa. Aí, voltou, né? A minha dificuldade com a tecnologia... outra vez. De novo. Não, é isso aí. Eu vou continuar assistindo, né? E lá no grupo a gente faz as perguntas que a gente não conseguiu. Deixa eu te falar, você falou uma questão aí de dificuldade com tecnologia. Isso. A dificuldade com a tecnologia não é um problema para nós, porque eu tenho equipe que entra em contato e pega na mão sua para te ensinar. Isso é uma coisa que, inclusive, quando a gente foi lançar a mentoria, porque as pessoas ficam querendo aqui a consulta e eu não consigo, foi a questão da tecnologia. Então, o que a gente fez? Hoje eu não estou sozinha, eu tenho assessora, eu tenho uma equipe que vai ligar para você, vai te ensinar a acessar, vai te mostrar, olha, é assim, é assado, agora faz assim, a pessoa vai te ensinar a fazer isso, tá? Então, isso é o diferencial nosso, inclusive eu te agradeço, eu esqueci de falar, mas é um diferencial, porque a gente tem uma equipe que vai me ajudar. Eu, particularmente, confesso que não vou te ajudar nessa parte técnica, porque eu também estou aprendendo, tá, Célia? Estou aprendizado. Mas eu tenho aqui a minha assessora, por exemplo, que é escolada nisso, e ela ensina, e tem a equipe que vai estar ajudando, se não for ela. Porque senão só não tem como trabalhar, né? Se ela for ficar com a tecnologia, aí é não nossa tem, doutora. Eu não sou da tecnologia, eu sou da mente, da emoção, né? Mas fica tranquila, se você quiser acessar lá, assim que fizer a inscrição,
a equipe vai entrar em contato e já vai ensinar para você como acessar. O início vai ser dia 5 de setembro, né? O que eu peço para quem entrar, a gente já vai pedir, vai colocar no grupo, entrou, já começa a trabalhar lá, observar as emoções até o dia 5 de setembro, preparando para a nossa primeira aula, tá bom? Eu agradeço a sua atenção. Toda, eu que agradeço, tá? Mais alguém? Ei, Elson, você está aí? Você que já está escolado? E aí, fez sentido para você? Pode ligar o seu microfone, Elson. Só apertar no microfonezinho aí. Conseguiu? Aí. Isso. A minha assessora aqui me ajudou aqui. Mas a assessora tem 4 anos, 5 anos de idade? 6? Não, ela já tem 8 já, essa custosa 8? aqui. Tá, entendi. Me Ô, fala, Luciane, para fez você. sim, fez muito sentido. Eu até já participei, já te contei lá nas sessões com você, né, que eu fiz terapia através de mentoria e me ajudou muito. Tudo que você falou aí realmente sobre o remédio ele te ajuda assim no primeiro momento. Eu até já te indiquei aí para várias pessoas, porque eu sei que o caminho correto é esse, é o caminho de fazer terapia, de você entender, e também eu aprendi muito, uma coisa que é a aceitação. Você tem que aceitar o problema e o entendimento do problema. Se você não tiver um entendimento, você não vai conseguir sair daquele caos que você está lá. E o meu, assim, a gente tem que ir fazendo, eu esqueci a palavra agora, a gente não é um diagnóstico, é como que o terapeuta falava, eu esqueci o nome. Para a gente saber o que está acontecendo com a gente, aí a gente tem que aí eu esqueci a palavra, depois eu lembro. Aí eu consegui É como se descobrir fosse que... um rastreamento emocional, Isso. né? Aí eu consegui fazer, passando por isso, e eu consegui descobrir que a causa maior minha foi feita por um estresse até te contei, né? Um estresse muito grande pelo trabalho que vai desencadeando outras coisas e acabou chegando numa ansiedade, e acabou chegando num quadro depressivo. Então, a gente tem que trabalhar isso e fazer essa mentoria para a gente descobrir o que está causando, porque o remédio, ele não trata a causa, né? Ele só Não. trata Ele aquele primeiro trata momento. no primeiro momento o sintoma, diminui o Isso. nível de sintoma, diminui a intensidade de sintoma, né? Mas ele não resolve, infelizmente, ele não resolve. Nós temos uma cultura de medicamento, né, Elcio? Assim, uma cultura de que tudo se resolve com remédio, na verdade, não. O remédio, ele é uma parte do processo, sim, às vezes para algumas pessoas super importante, para outras nem tanto. Algumas pessoas não precisam tomar medicamento, dependendo do nível da ansiedade patológica, mas hoje a gente já sabe que tem muitas pessoas, milhares de pessoas tomam medicamento, tentando conter a ansiedade, e infelizmente o resultado é frustrante, né? A pessoa fica muito frustrada. E Né? sem a terapia, a gente nunca vai descobrir a real causa, né? Porque a gente acha que os sintomas, ele acontecem do nada, e eu aprendi que nunca é do nada. Nunca é do nada. Foi Sempre mesmo. quando você tem os sintomas, aí você olha para trás e vai olhando o que aconteceu, e você vai olhar que aconteceu algo no dia anterior ou há poucas horas que acaba te desencadeando aqueles sintomas, né? Sim. E com a terapia você vai aprendendo a fazer isso. E uma coisa que você falou para mim é o aqui e agora, que você fala sempre, né? O aqui e agora. Você tem que praticar muito o aqui e agora. Você falou para mim que o pensamento, ele é como uma nuvem, né? E aí você nunca segura aquela nuvem, você deixa a nuvem passar. Então, aí é os pensamentos da gente. Isso. A gente tem que deixar os pensamentos. Você tem aquele pensamento,
aceita ele, deixa ele ir e tem outro. Então, Você está o muito craque, hein, El? Você está lembrando bem das técnicas, está praticando, estou gostando de ver. É verdade, é porque não Estou adianta, achando que eu vou te assim, contratar como meu garoto propaganda, hein? não tem uma jornada de melhoramento se você não colocar em prática, né? Se ficar tudo aí, se eu ficar te ouvindo e amanhã não colocar nada em prática. E também, o que tem outra coisa que é para todos que podem colocar, eu aprendi também, não existe uma jornada de melhoramento sem uma boa noite de sono e sem uma atividade física também. Sim. Isso tudo, Elcio, que você está falando, nós vamos ter módulo específico para falar de outras práticas que também diminuem, ajudam a gente a fazer um manejo da ansiedade. Na verdade, é um manejo, né? Então, existem N técnicas de manejo da ansiedade, muitas. Só que, como a ansiedade é multifatorial, uma técnica só não resolve. Você só fazer exercício físico não resolve. Você só meditar não resolve. Então, você medita, você faz exercício físico, você faz uma leitura, você usa as técnicas, você toma um remédio. Como é multifatorial, a gente também trata de forma multifatorial. Isso que você viveu e está vivendo aí, né? Isso. E assim, a jornada de melhoramento começa também, eu acredito que começa não quando você está naquele caos no começo lá, para você ter uma melhora logo, não uma melhora logo, para você começar a melhorar, você tem que, a melhora começa não de dentro para fora, de fora para dentro, você começa mesmo assim na marra, pega e vai, porque você não pode esperar você estar bem para você fazer as coisas, então você faz estando mal mesmo para ter uma melhora. Sim. A partir dessa sua arrancada. Ou aguardo o telefonema que a minha equipe vai te contratar como meu garoto propaganda, hein? Porque você praticou muitas coisas bacanas, muitas coisas que a gente te ensinou. A gente tem que entender que sozinho também a gente não consegue, né? Aí a gente tem que procurar as pessoas, os profissionais e colocar em prática. Com certeza. A Edilaine, a Fernanda falando. Fernanda, você está perguntando sobre... Obrigada, viu, Elson? Obrigada. Tá. A Lívia quer te dar um oi. A Lívia quer te dar um oi aqui, ela é muito custosa. Lívia, lindeza. Tudo bem? Obrigada por você ter ajudado o papai aí a falar comigo, tá? Beijo para você e pede para ensinar umas coisas boas que ele sabe para você. Fala assim, obrigado por você ter ajudado meu pai. Fala assim. Agora ela está com vergonha, ela é muito custosa. Obrigado, Cristiana. Tchau. Elson, obrigada, viu? Um prazer estar com você. Obrigada pelo seu depoimento, que foi muito bacana, tá? É bom a gente saber que teve bons frutos. Fernanda, quantas vagas? Nós estamos estudando. Inicialmente, a gente vai abrir 20 vagas. Eu não sei se a gente vai conseguir abrir mais, mas inicialmente a gente vai abrir 20 vagas, tá? Ronan pediu para falar. Marilza está aí? A Marilza está primeiro aí, mas eu não sei se ela quer falar alguma coisa. Quer, Marlise, falar alguma coisa? Não sei se ela vai falar. Ronan, Leila. Luciane, então a mentoria vai ajudar também quem tem depressão? Vai, Leila, porque ela vai ajudar você a entender a sua emoção, vai ajudar você a entender os seus gatilhos e até que ponto que a ansiedade interfere na sua emoção, na sua depressão e vice-versa, tá? Porque a gente fala ansiedade, mas é uma questão de regulação emocional, então a gente não trabalha só a ansiedade, a gente foca na ansiedade, mas tem também a questão da regulação emocional, de você entender o seu funcionamento e atuar, né, ter técnicas para poder trabalhar com você mesma. Eu falo que a melhor terapia é aquela onde você aprende a fazer o seu manejo, onde você não depende de outra pessoa o resto da vida para fazer o manejo por você. A terapia que eu acredito, o meu trabalho é ensinar as pessoas a ficar bem. E não fazer com que as pessoas fiquem dependentes de estar aqui comigo para ficar bem. Então, o grande objetivo da mentoria, Leila, é esse, a pessoa aprender a ficar bem.
respondido? Ronan, quer falar? Pode ligar o microfone. A Josiane fez uma pergunta. Pode falar, liga o microfone, Ronan. Consegui. Também sou ruim em tecnologia. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que eu já participo de algumas mentorias na área médica, né? E o que eu acho mais importante de mentoria desse tipo é o comprometimento, né, dos profissionais, no meu caso, os médicos que prestam, né, esse tipo de serviço. A gente, à distância, a gente aprende muito, principalmente por causa, hoje em dia, da tecnologia que facilita o WhatsApp. Por quê? Eu tenho uma dúvida em algum caso que a gente nunca sabe tudo. E eu estando nesse grupo, nessa mentoria, eu entro no WhatsApp, em pouco tempo eu tenho alguma resposta de alguma coisa que às vezes se eu fosse procurar sozinho, seria muito mais difícil. E aí eu tenho apoio do profissional, que é mais capacitado do que todos, e dos colegas também discutindo o mesmo caso. Um com um problema e o outro com outro, a gente sempre chega numa conclusão muito melhor. E a resposta, no nosso caso, para o nosso cliente, que é o nosso paciente, é muito melhor, né? É muito mais objetivo. No caso da mentoria psicológica, da parte psicológica, o que eu vejo é o seguinte: posto de saúde já trabalha em grupo, só que é um pouco diferente, né? E essa mentoria, sendo feita dessa forma, principalmente com o grupo de WhatsApp, eu acho que isso vai facilitar muito a pessoa que tem ansiedade, ou às vezes até com uma depressão, de conseguir, às vezes, na mentoria, já melhorar, né, o seu estado geral. Ou, às vezes, perceber que o problema dela nem é tão grande assim, e ela, nesses 4 meses, melhorar e nem precisar, às vezes, de algum medicamento. Ou o contrário, ver que o problema dela é importante e procurar o atendimento individual. Sim. Ela perceber que realmente, para ela, é necessário aquele atendimento. Eu já fui em algum curso, através de uma mentoria, no curso presencial, por causa da necessidade que eu percebi naquela mentoria, de que eu precisava daquele conhecimento. Sim. Então, acho que o WhatsApp ajuda demais. O mais importante de estudar, além dos 12 encontros, né, 11 em grupo e um individual, é no dia a dia você tirar as dúvidas da pessoa que está no nível de ansiedade, às vezes naquele dia extremo, porque eu sei que você vai prestar esse serviço, né? Você, se a pessoa entrar em contato, você já faz isso hoje no dia a dia, né? O paciente entra em contato, você responde o mais rápido. Então, num grupo de WhatsApp, que a pessoa está ali comprometida com o tratamento dela, o profissional comprometido em tratar, porque eu sei que o objetivo seu é o comprometimento em cuidar de mais pessoas ao mesmo tempo, que no consultório a gente fica limitado, né? É um paciente por hora e ali você não tem como aumentar muito sua demanda. Num grupo você pode, né, atender um número maior. Você colocou 20, mas eu tenho certeza que se precisar, você consegue abrir outro grupo, né, no outro dia, porque facilita você atender 20 em 1 hora, 2 horas por semana, facilita. E o WhatsApp vai ajudar aqueles que precisam mais de ter assistência, às vezes até mais individualizada, né? Que eu sei que um ou outro vai precisar. Não todos, mas um ou outro vai precisar e você não vai deixar ele na mão, porque eu tenho certeza disso. Eu, pelo menos, eu vejo isso nos grupos que eu participo, né? De mentorias, né, médicas, que quando um colega precisa mais, o mentor, ele realmente pega na mão, segura e ajuda bastante. E é isso, Ricardo, e é isso que a gente vai fazer, né? Pegar na mão. O WhatsApp, realmente, eu já dou muita assistência, quem é meu paciente sabe, que liga, pergunta, eu dou muita assistência mesmo, e é o nosso diferencial, essa participação do WhatsApp. É um grupo de WhatsApp onde realmente eu vou estar ali respondendo. É claro que eu não vou responder a cada 5 minutos, mas eu vou ter o horário de estar entrando, respondendo, vou marcar, tal hora eu volto aqui, vou mandando as perguntas. Então, assim, é um trabalho muito legal, Ronan, obrigada pela sua contribuição, tá? E a Josiane me perguntou que é algo importante que eu queria responder para ela. Vai ajudar também quando temos pensamentos negativos? Josiane, 100%.
100%. Porque o pensamento negativo, ele é como se fosse um vício, né? A gente trabalha como um vício. Então, e eles são parte da ansiedade. Quem que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem que nasceu primeiro? O pensamento negativo ou a ansiedade? Né? A ansiedade pode gerar pensamento negativo e o pensamento negativo pode gerar ansiedade, pode gerar vários sintomas. Então, imagina que a cobra que eu falei, que você imagina a cobra, quando você imagina a cobra, ela não está ali real, mas você tem todos os sintomas como se ela estivesse na sua frente, de medo, de taquicardia, de adrenalina, sudorese. Então, um pensamento negativo, ele gera ansiedade. Mas você também, estando mais ansioso, preocupado com algo, você também pode ter pensamentos negativos. Então, isso é o carro-chefe, uma das coisas mais importantes que eu sempre peço, vou pedir nos exercícios, observação de pensamento, para a gente poder trabalhar esses pensamentos. Então, 100%. Cabeça, pensamentos que não param, pensamentos negativos, sintomas físicos, sintomas mentais, limitação para fazer as coisas, limitação para poder falar em público, limitação para empreender, buscar um serviço novo, fazer algo novo. Tudo isso é a base. Se você trata a ansiedade, se você trabalha com a mente, você começa a sanar isso, você começa a ter capacidade, você liberta e voa, como diz aquela imagenzinha que eu pus lá do prendedor nas asas. A ansiedade, ela prende a gente, ela não impede a gente de seguir. Às vezes, por um pensamento negativo, eu não vou dar conta. Quantas vezes eu já fui fazer algum trabalho, Josiane, que eu pensava assim, não vou dar conta. Eu falei, não, peraí, calma. E eu vou aplicar a técnica, trabalhe comigo para eu poder enfrentar aquilo ali, tá? Então, espero que eu tenha respondido aí. Mais alguém gostaria de perguntar? Acessa lá o link, gente, quem quiser. Deixa eu ver aqui. A Daniela falou que atrapalha a vida dela. Acho que a Daniela já nem está aqui mais. Mas, então, eu queria saber se tem mais alguém que tem alguma pergunta para eu poder estar encerrando aqui, agradecendo vocês. Lembrando que se você não perca tempo, vagas limitadas, não sei, teve uma pessoa que perguntou quando que vai ser o próximo grupo, que foi a Alessandra. Hã? Eu já respondi. Você respondeu? Ótimo. Então, observa aí, vê, não perca tempo, você que quer participar, você que está com sintoma patológico. O Elson foi muito assertivo, me ajudou aqui também, mostrando que ele já aplicou técnicas, a gente já trabalhou com ele e deu certo, e dá certo, né? Eu falei, eu tomei liberdade do Elson, porque o Elson, eu pedi para ele falar e ele tomou liberdade e falou. Eu dizia, eu não posso falar aqui outros nomes porque é uma questão de ética, mas eu tenho pessoas aqui que já estão falando, não, eu vou participar, mas já estou tão bem, já aprendi tanto com você no individual. Então, fica aí meu convite. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, alguma dúvida, se alguém quiser perguntar no privado para a Márcia, que é a assessora, né? Alguma questão da mentoria, tem lá, a administradora Márcia Palhares, ela é minha assessora, e ela vai estar respondendo para você alguma outra dúvida que você tiver sobre a mentoria. Certinho? A gente também está marcando também uma ligação, a Márcia liga para você, conversa, te explica como vai funcionar, se você tiver alguma dúvida, tá? Mais profunda, mais complicada, a gente vai estar ligando para você, ou eu ou a Márcia, tá bom? Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou deixar aberto lá para você. Seja bem-vindo, quem está aí fazendo inscrição, né, seja bem-vindo nessa mentoria. Nós ainda vamos deixar esse link aí até o dia quando as vagas encerrarem, a gente vai retirar o link e quando for abrir novamente, a gente vai estar lançando ou no Instagram e também no grupo, né, que vai permanecer ativo, tá bom? Dúvidas, então, no grupo VIP, o link da mentoria individual em grupo lá no grupo do WhatsApp e também o formulário, questionário,
para você observar suas emoções, também está lá. Se você quiser imprimir, imprima. Se você não quiser, faça lá à mão. Mas já comece a cuidar da sua saúde mental, porque saúde mental é tudo na nossa vida, tá? Um abraço para você. Quem quiser participar, estou aqui junto. Quem tiver sugestões, a gente também está colhendo, e fica aí nosso convite para você participar, tá bom? Fernanda Paim, quer falar alguma coisa? Você que está aí? Não? Diga, Fernanda, pode desligar o... Não? Tchau. Então, tá bom. Beijo para vocês. Mais alguém gostaria de perguntar? Tchau, mocinha. Tchau, lindeza. Está esclarecido, né, Fernanda? Você foi embora, né? Então, nós vamos conversar online, né? Beijo para você. Tchau. Tchau, mocinha. Tchau, Vanessa aí. Vanessa Luiza. Né? Beijo para vocês. E eu estou aguardando aí vocês no link, tá bom? Da inscrição. Mostra o lá, você me corrigiu óculos. Essa live vai ficar gravada também, depois a gente põe o link para você, tá bom? Beijo no seu coração, espero vocês que estão chegando, sejam bem-vindos aí, já temos inscrições, sejam bem-vindos, vai ser um prazer a gente começar dia 5, tá? Isso. Boa noite a todos, e a gente vai entrar em contato com todos vocês e quem fizer a inscrição. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau.